Paz do Senhor, meus amados, graças a Deus por estarmos aqui para a gente ouvir a palavra de Deus. Que a palavra de Deus ela é vida, ela é força, ela é restauração, ela é ânimo. Glória ao nome de Jesus. A palavra de Deus é a bússola. Ela vai nos dirigir, para o centro da vontade de Deus. E o Senhor tem uma palavra muito gloriosa para o meu e o teu coração. Vamos ler o versículo, é Isaías 57:15, diz assim: Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Tá certo, amada? Aqui o Senhor está falando para mim e para você, que Ele habita num alto e sublime trono. Oh, glória a Deus, né? Falar em alto e sublime trono, lá em Isaías, o capítulo 6, não é? O profeta Isaías, ele viu o Senhor num alto e sublime trono. E ele estava rodeado de anjos. Os anjos com as asas, né? A Bíblia diz, com duas cobria seus rostos, com duas cobria, né? Aquela coisa linda, aquele clima angelical de adoração. E os anjos adoravam a Deus, dizendo, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Ali o Senhor deu aquela visão ao profeta Isaías, porque foi ali que o Senhor fez a chamada. Mas aqui nós não estamos falando de chamada. Nós estamos falando que o Senhor habita num alto e sublime trono, não é? Ele está além, não é, da nossa pequenez, da nossa incapacidade, não é? O Senhor é santo, né? Veja, quando Jesus, ele me chama e te chama, a primeira coisa que ele faz na nossa vida é dizer assim, sede santo, porque eu sou santo. A palavra santo, meus amados, quer dizer separado, não é? A gente é santo porque o Senhor nos separa, não é? A gente não é assim, um santo adorado. O santo adorado é Deus. Somente a Deus toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda majestade é para o Senhor. Ele é um santo adorado. E nós somos santos separados do pecado, para que o Senhor revele para nós os seus mistérios. Como é que o Senhor vai entrar em contato comigo e contigo, a gente no pecado? O profeta Isaías expressou em suas palavras. Isaías 59, 1 e 2. Diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Não é, meus amados? Às vezes tem orações que elas não são respondidas, né? Porque as pessoas estão assim, no pecado, não é verdade? E estão muito distantes de Deus. Mas isso aí Deus resolve num minutinho, né? É só abrir o coração. Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, com ele cearei e ele comigo. O Senhor pede permissão para entrar na sua vida e mudar o seu cenário, não é? Eu não sei qual é o seu cenário neste momento. Pode ser assim um cenário de derrota, mas Jesus não despede ninguém vazio. Ele quer dar a virada, não é? Ele diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus não está olhando a tua condição, não é? Assim, se você está em coisa escabrosa, não é? Nas drogas, prostituição,
as coisas que Deus não se agrada, né? Não importa onde você esteja, porque Ele não vê você hoje. Ele já olha para você, já sabendo o que vai fazer na sua vida. Vai ser um vaso novo, um vaso valoroso. Ele vai dar a virada de derrota para a vitória, não é? Glória a Deus. Então, Ele vai fazer nova todas as coisas. Porque a palavra de Deus diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a palavra de Deus diz que Jesus veio buscar, veio salvar o que se havia perdido. Não é, meus amados? Então, é só a pessoa querer mudança. Qual era a pregação de João Batista no deserto? Arrependei-vos. O que é se arrepender? É dar meia volta àquilo que está fazendo de errado. Não é? Glória a Deus, né? A pessoa pode estar onde estiver. Senhor, eu estou errado, eu reconheço. Eu quero mudar, mas eu não tenho força. Mas eu sei que tu tem essa força para tu me dar. Então Jesus já se agrada. Ele já vai estender a mão, já vai lhe ajudar, já vai lhe dar a força que você precisa. Glória ao nome de Jesus, né, meus amados? Então o Senhor chama cada um de nós, não é? Nós não éramos bons também, não. Nós apenas ouvimos o chamado do Senhor. Glória a Deus. E nós obedecemos. Nós resolvemos dar ouvido à voz do Espírito Santo. Ele diz em suas palavras: quando ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Então, quando a gente escuta a palavra de Deus, Deus nos orientando, Deus nos tirando daquele caminho errado, querendo trazer, né, para o caminho certo, o Espírito Santo está falando na boca daquela pessoa, porque Deus está falando para aquela pessoa. Porque Deus quer comunhão, Deus quer contato, Deus quer intimidade, mas Deus quer que haja um arrependimento. Deus quer que dê meia volta às drogas, à prostituição, tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Tá certo, meus amados? E aqui ele diz assim: porque eu habito num alto e sublime trono. Olha, Deus é soberano, Deus está lá em cima, mas ele diz que também habita com o contrito de coração, não é? Aqueles que se arrependem, aqueles que se humilham, aqueles que querem mudança, não é? Aqueles que querem deixar os frutos da carne e viver para Deus uma vida de santidade. Não é, meus amados? Porque ele diz nas suas palavras: sede santo, porque eu sou santo. Então, a vida com Deus é uma vida de santidade. Não é que você vai ser obrigado a no casar, não. O casamento feito por Deus é abençoado com a bênção do Senhor. Mas ficar não tem a bênção de Deus. Tá certo? Tudo de Deus é bem organizado, bem legalizadozinho. Entendeu, meus amados? Então, Deus conhece a necessidade fisiológica das pessoas. Para isso, ele fez os sexos opostos. Porque ele fez macho e fêmea, para eles se complementar. Não é? Deus fez macho e fez fêmea. Está escrito na palavra. Né? Fez os sexos diferenciados para eles se complementarem através da união do casamento abençoado por Deus. Né? Então, Deus não condena. Não porque eu não posso. Pode sim. Pode que Pedro era casado. Está escrito na Bíblia que Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro era casado e foi um discípulo muito especial. Não é verdade? Agora, se a pessoa quiser ficar sem casar, é uma opção. Meus amados, mas que casar não é pecado. A palavra de Deus aprova que Pedro era casado e Jesus curou a sogra de Pedro. Está escrito na palavra. Não é verdade?
Glória a Deus. O apóstolo Paulo expressou-se assim: bom seria que todos fossem como eu. Que o apóstolo Paulo, ele foi muito cheio da graça, do poder, da presença. Então, ele não quis casar, foi uma opção dele. Ele disse, bom seria que todos fossem como eu. Mas, se você não tem essa estrutura, essa qualidade, é melhor você casar-se do que fazer coisa errada. Não é, meus amados? Porque a gente escuta tantas pessoas religiosas, não é? Que não quer casar, porque não é pecado, é pecado, é pecado. Mas a gente escuta coisas estrondosas. Amantes, casos estrondosos, não é? Quando Deus não condena o casamento. O casamento tem a bênção de Deus. E você pode servir ao Senhor sendo uma pessoa casada, escolhendo uma pessoa de Deus, dentro da vontade de Deus e com a bênção de Deus. Não é não, meus amados? Então, veja bem, tudo de Deus é bem legalizado. Então, ele diz que ele habita no alto e sublime trono, mas ele habita com o contrito, com o quebrantado, com aquela pessoa que erra e reconheceu que errou, que quer mudança, que não quer se afastar. Olhe que Davi pecou feio, mas ele correu logo, Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Porque a pessoa sem o Espírito Santo, meu amado, ele vira um palhaço. Está escrito na Bíblia que, como é que se diz? Teve um moço, escrito na Bíblia, né, que no momento fugiu até um pouquinho. Sansão, lembrei. Sansão foi um homem poderosamente usado por Deus. Mas Sansão pecou, brincou com as coisas de Deus e virou um palhaço na mão dos seus inimigos. Chegou ao ponto de ficar cego, cegar até a visão dele. Porque ele brincou com as coisas de Deus. E as coisas de Deus não é para brincar, é para levar com seriedade. Tá certo, meus amados? Então, Deus quer isso. Ele diz, eu habito num alto e sublime trono, mas eu habito com o contrito, com o quebrantado, né? A Bíblia diz que um coração quebrantado Deus não rejeita. Então, tem uma maneira de a gente agradar o coração de Deus, não é? É se quebrantar, é se humilhar, é reconhecer o erro, reconhecer o pecado, é pedir a ajuda de Deus, pedir a força de Deus para a caminhada, porque Ele conhece a nossa estrutura, que nós somos pó, nós somos barro, foi Ele que nos fez e Ele conhece as nossas limitações, não é? Mas Ele quer que a gente corra para Ele, peça ajuda, peça força, vá orar, queira mudança, não é? E outra coisa, muitas vezes Deus usa até uma palavra de repreensão e a pessoa está totalmente errado e não quer se consertar. Como é que Ele quer a bênção de Deus? Não é? Então, para essas pessoas, Deus endurece o coração. Mas os quebrantados, os contritos, os que querem mudança, os que querem se humilhar, os que querem mudança de vida, a mão do Senhor está estendida. Os ouvidos do Senhor estão atentos às suas orações. Tá certo, amados? Que a gente possamos agradar o coração de Deus, tá? Através do quebrantamento, através do arrependimento, através do retrospecto. Porque, veja bem, quem conhece a gente é a gente mesmo e Deus. Porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. De Deus ninguém esconde. E a gente sabe se a gente está certo ou se está errado, né? Então, quando a gente vai a Ele, não precisa arrumadinho. Eu sou bom, eu sou assim, porque Deus já sabe tudo. Mostre logo quem você é. Se quebrante na presença de Deus. Que Deus vai se agradar com a oração do quebrantamento, não é? Ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né, meus amados? Então, nós devemos entrar na presença de Deus e ali a gente mostrar quem a gente é, a nossa fraqueza, que a gente quer mudar, que a gente quer melhorar, não é? Então, isso aí agrada o coração de Deus. O Senhor inclina os seus ouvidos e vai responder a sua oração. Ele conhece suas limitações e que você sozinho não vai vencer, mas que Ele vai dar
a força necessária que eu e você precisa para a gente, né, continuar na presença dele, adorando, exaltando, engrandecendo e nos desviando do mal. Tá certo, meus amados? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Procure pôr em prática a palavra de Deus para que você seja ricamente abençoado. Fica com Deus, a paz do Senhor.